Isso aí vai cortar na edição, viu? Lógico, Léo. Lógico. Eles estão fazendo como a Disney. A Disney tá pagando a gente pelo review aqui, ó. Se você pausar, vai estar escrito sexo aqui, assim. Essa parte podia deixar em preto e branco e pôr no final. Meritíssimos e meritíssimas, está começando o primeiro Toga Voadora do ano. Pra quem achava que o Toga não ia resistir 6 meses, estamos aqui! Com 1 milhão de inscritos. Não. Então, gente, em 2016, na época da Comic Con, a gente teve a oportunidade maravilhosa de assistir a pré-estreia exclusiva no evento de Moana, Um Mar de Aventuras, o mais novo filme de animação da Disney. O filme que traz a nova princesa da Disney é fruto do trabalho de John Musker e Ron Clements, que são os mesmos responsáveis por Aladdin, Hércules, A Pequena Sereia, A Princesa e o Sapo. Apesar de, na nossa opinião, o filme ter sido maravilhoso, a gente não pode ignorar que diversas polêmicas surgiram ao redor dele. Dentre elas, questões a respeito de apropriações culturais, de mau uso de elementos mitológicos e sagrados do povo das Ilhas do Pacífico. E aí que entra a pergunta de hoje. A forma americana de tratar as culturas dos outros povos, no caso aqui nos filmes da Disney, é desrespeitosa? Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos, este vídeo conterá spoilers. Bom, os nossos argumentos já estão prontos, agora vamos sortear quem vai acusar a Disney e quem vai defendê-la. Lembrando só que aqui no vídeo a gente tenta trazer os dois lados, nós não estamos expressando opiniões pessoais a respeito do tema. Ou talvez estamos, se você não saiba. Ah, tem que pegar no papel. Sim, é desrespeitosa. Eu queria começar minha acusação dizendo que eu achei o filme de uma riqueza cultural grandiosa, que é o pessoal das Ilhas do Pacífico. E foi aí que surgiu o assunto que deu origem a esse vídeo. A partir do momento em que você começa a conhecer aquela cultura, você começa a estranhar determinadas atitudes, determinadas inserções do filme. E eu queria começar dizendo que uma professora da Nova Zelândia disse que pode ser um filme com uma base de pesquisa muito grande, porque os diretores, eles contaram pra gente que eles fizeram grupos de apoio, de suporte para conhecer a cultura e retratar melhor. Mas pode ser feito quanto isso quiser. Ainda é um filme dirigido e produzido por homens brancos da Disney, extremamente americanos. Nunca vai ser um filme sobre aquele povo, contado por aquele povo. E aí é onde a gente já encontra direto um dos primeiros erros, que é a roupa de navegação. Estamos navegando nos mares de Terra. Nessas mesmas declarações dessa professora, ela fala assim que o filme já começa ali a hora que mostra eles navegando com as roupas que eles usariam para celebrar. Isso não é importante pra gente que tá aqui assistindo do outro lado do mundo e não passou por isso. Porque a gente sabe que as sociedades, elas são formadas em algumas bases principais, dentre elas a religião, né? E as tradições que vão se formando ali na construção da sociedade. O problema é porque quando você vai contar sobre um outro povo, você tende a ignorar determinadas coisas que não têm a mesma importância para você. Nós, que somos filhos do cristianismo ocidental, não vamos entender a relação do povo polinésio com as tatuagens, com as danças, com a própria questão das roupas, com aquilo que faz deles quem eles são. E aí a Disney pega e quer contar essa história. E que lindo você tá retratando um povo que não tem representatividade no cinema. Vamos mostrar para as meninas que você não precisa ter cabelo liso e loiro, você pode ser de outros lugares do mundo. Mas para isso, você precisa desrespeitar elementos sagrados. Em algumas entrevistas, porque esse vídeo é baseado especialmente em entrevistas que a gente foi lendo sobre opiniões de pessoas daquela cultura comentando sobre o filme. Quando você vê eles falando que maravilhosa a colocação da Moana como uma líder, né? Mas que Moana, aquela figura feminina ali, na cultura deles não poderia ser a líder. Eu penso, tudo bem, você tem que levar em consideração o que você quer mostrar. Se é uma mensagem de empoderamento feminino ou se você quer se manter fiel ali naquela cultura. E eu acho que tudo bem você entender que a empresa é mundial, mas você precisa saber que aquelas pessoas podem se sentir profundamente
atacadas naquele ponto específico. A Mulan não podia ir pra guerra, mas cortou o cabelo e foi. Mas ela é uma personagem real, ela existiu. Não, existe a lenda sobre a Mulan, Não, que é existe baseada a Mulan, que é uma pessoa histórica, e aí existem coisas a respeito Sim, mas dela. o fato dela ser uma personagem real não tira o fato de que ela tá afrontando a cultura do povo dela. Tudo bem, mas aí que tá o problema de Moana. Eles se propuseram a contar a história sobre um povo. E eles trouxeram elementos maravilhosos. Você tem coisas muito fidedignas. A forma como eles cozinham, a questão da navegação ali, trazer a importância que eles tiveram. E você pega em um ponto que às vezes é tão essencial para eles, que é a base hierárquica da sociedade. Você faz isso só porque você precisa mostrar o empoderamento feminino? Eu entendo, sou totalmente para o empoderamento feminino, vocês sabem. Mas eu não sei se ali foi usado da forma correta. Você podia ter trazido isso de outro jeito. Sem colocar ela pôr na conchinha lá em cima da pedra. E não bastasse isso, você pega e cai nos estereótipos. Isso é o que a gente mais vê nos filmes da Disney, nas animações. Você cair em estereótipos de outras sociedades. Se fossem falar do Brasil, falaríamos de índios todos cantando ao redor da fogueira, blá blá blá. Índios dançando funk na favela. Na tentativa deles não especificarem uma ilha para se tratar a história e falar específico daquela cultura, eles tentaram trazer todas as ilhas polinésias juntas, num filme só, sem identificar claramente de quem é qual referência. Se você é conhecedor da cultura, você pega. Se não, para você, eles viraram uma coisa só. Isso é a primeira parte da objetificação. Primeiro você desconstrói aquilo como um particular e torna aquilo geral, uma mercadoria. E aí você pega e coloca o coco. Estereótipo do coco. Tudo começou lá em 1960, naquela Gilligan's Island, aquela série, e mostrava o pessoal das Ilhas do Pacífico e o coco. E aí Moana foi toda sobre o coco. O coco era tudo na sociedade dela, na tribo dela. Os vilões do filme eram cocos. Eles colocaram coco em Mad Max. Era Mad Max com coco. Mad Max com coco. Tipo, achei lindo, muito bom, mas que não faz sentido. E aí, pra piorar tudo, e a gente chega no Maui, o semideus. Que começou a gerar polêmica no primeiro trailer, quando o pessoal viu o porte físico dele. E já foi logo de cara, meu Deus, isso não tem nada a ver com as nossas lendas. Isso não tem a ver com a pessoa que é o Maui da nossa história. E tudo bem, você pode me dizer que são várias histórias, mas em todas elas ele tem um padrão físico, que ele era muito mais simples, e você pega um personagem sem essa definição. Você tá ali literalmente mexendo no sagrado deles. Você pega e transforma o sagrado de um povo em um elemento pra fazer tudo, especialmente comédia. Eu sei que o Maui não era o alívio cômico do filme, mas a gente tem outros exemplos na Disney. A gente tem Hades, a gente tem Zeus, tem o gênio do Aladdin. E aí eu pergunto, você quer contar essa história e você precisava mudar esses pontos? Não dava pra você manter o mesmo teor e ser fiel ali àquela religiosidade? Porque nós que estamos aqui, a gente não tá se sentindo ofendido, eu não estou me sentindo ofendido. Mas quem tem que dizer tá me ofendendo ou não, se tá ofendendo a cultura do meu povo, é o meu povo. Não somos nós que temos que falar sobre o Maui, se isso é errado ou não. A gente pode falar daqui da questão cultural. Igual a gente falar da polêmica que envolveu antes mesmo a questão das fantasias de Maui. Que você fez uma pele escura com as tatuagens tribais deles, que são a representação. As tatuagens têm uma importância sacral na cultura deles e você pega e coloca de forma tão banal. É como se eu pegasse e começasse a distribuir fantasias de Jesus, sabe? Não é que não possa vestir, mas certas pessoas ficarão ofendidas. E isso é fato porque você tá mexendo ali, igual eu falei no início, na base da cultura deles, na base social, da sociedade, que geralmente tem raiz na religião. I know not every day you get a chance to meet your hero. You are not my hero. Eu queria encerrar a acusação falando, Disney, é possível você contar uma história importante sem cair nos estereótipos? Se a história for boa, você já tem a influência mundial de ser um dos maiores, se não o maior estúdio mundial. Você não precisa ficar tentando tornar as coisas mais pop do que elas são. Bom, estou aqui então representando a Disney. Gostaria que ela estivesse me pagando. A Disney, ela é sim uma empresa de um porte renomado, como você diz, mas a Disney, ela tem uma obrigação que cai em cima dela todos os anos, ano após ano, que é sempre se superar.
Porque quando a Disney vai lançar um filme, ela não tá lançando um filme, ela tá lançando um filme da Disney. E o que eu percebi enquanto eu assistia Moana é que tinha uma sombra ali. Que é um cachorro atrás. Sobre os produtores chamada Frozen, sabe? Moana precisava superar o sucesso que Frozen teve até hoje. Eu confesso que essa é uma parte do filme que me incomodou. A música da Moana pra mim é uma tentativa de superar Let It Go, sabe? Alguns aspectos do filme ali que a Moana não ter um par romântico também é uma tentativa de superar Frozen, mas eu coloco isso como argumento de defesa porque a Disney, no momento em que ela tem essa preocupação enquanto empresa de sempre superar ainda mais os filmes, ela acaba tendo que atender aquilo que o público global está pedindo. Então, por mais que ela vai ali mostrar que ela é uma empresa que tem responsabilidade social, nós somos uma empresa que vamos retratar aqui aspectos de várias culturas diferentes, ela também tem que se atentar às questões sociais importantes que estão sendo discutidas. E feminismo, hoje em dia, é talvez a principal delas no mundo. Eu entendo, e é por isso que eu defendo que possam ser tratadas todas essas questões, então, em ficções, não em histórias baseadas em mitologias reais, ou às vezes baseadas mas é você que tá. não contar a história de um povo. Mas a Disney não se propôs a contar a história de um povo. Ela se propôs a contar a história de uma personagem que veio de um povo. Igual ela contou a história de Hércules, que veio da Grécia. Que é muito fiel. E vou chegar nessa parte ainda, mas que seja. Vamos falar então primeiro dos aspectos positivos em relação ao povo da Polinésia. Era um povo desconhecido pelo mundo e Moana trouxe para esse povo a importância que eles mereciam, sabe? Que o mundo precisava conhecer eles por isso. Deu crédito para eles pelos avanços na exploração marítima, nas navegações, retratou de uma forma bem criativa a questão da longa pausa que os historiadores chamam, que foi um período em que eles pararam de explorar e ficaram por 2000 anos sem navegar. E depois de 2000 anos voltaram a navegar de novo. A Disney pegou esse fato histórico que ninguém entende, talvez aliens tenham... Melhor sacada do filme, melhor coisa do Não filme. colocaram aliens, colocaram mitologia no meio para explicar um fato histórico que ninguém entende. Né? Então achei sim que o povo da Polinésia ganhou espaço na visão mundial. Isso a Disney fez muito bem. Quando lançou os primeiros trailers, nós tivemos depoimentos de pessoas, de tribos da Polinésia, trazendo preocupações, né? Eles temiam, será que no momento em que a nossa cultura for para as telonas, isso vai se popularizar? As crianças vão querer se vestir de Moana, igual as crianças hoje em dia querem se vestir de Elsa? Isso era uma preocupação que o povo bateu muito nessa tecla. Mas é aí que eu acho que entra um pouquinho até da importância dessa adaptação cultural. É uma forma de você popularizar, acho que principalmente entre as crianças, que infelizmente o foco deles no mercado está aqui na parte do Ocidente, mas popularizar entre essas pessoas um afeto por aqueles novos padrões ali de beleza, de estética, de roupas, de cultura, de costumes. Se você não adaptar um pouquinho, talvez o pessoal pode olhar, estranhar e Moana vai acabar não se popularizando. Sabe, eu acho que isso não é nem o que a Disney queria, nem mesmo o que o povo da Polinésia queria. Aí é que eu cito Hércules como exemplo, um exemplo pessoal mesmo. Quando eu era criança, Hércules foi de longe o filme da Disney que mais me marcou. Só que Hércules traz a mitologia grega e destrói a mitologia grega, não tem nada a ver com os mitos gregos. Só que, quando eu era criança, a adaptação dos mitos gregos que a Disney fez me cativou. A partir desse carisma que eu senti para aqueles personagens, eu fui crescendo e senti vontade de pesquisar. Aí sim eu fui pesquisar mais um pouco sobre a mitologia grega, sobre a cultura dos gregos antigos e me apaixonei pela história daquele povo. E aí hoje você critica a forma como eles contaram. Na verdade eu não critico, porque se eles não tivessem contado daquele jeito, eu não sei se o meu eu lá de 5 anos de idade teria se apaixonado pelo filme do Hércules igual aconteceu. Às vezes não é o ideal para um estúdio trazer aquilo que é diferente e jogar na cara do espectador, sabe? Assim. Véi, que viagem é essa, véi? Às vezes é bom você trazer aquilo gradativamente, sabe? Introduzir primeiro para plantar aquela sementinha na cabeça do espectador e deixar que ele vá atrás dessa nova cultura. E novamente, senhores e senhores, o consumismo e o capitalismo ganham essa discussão. Não, ainda não terminamos. Eu fiquei até assustado com quanto eles criticaram o Maui. Eu entendo que é ali o ponto mais delicado da história, porque o Maui é um aspecto
sagrado, religioso da cultura deles. Mas teve tanta crítica em relação à aparência do mal e ser um estereótipo daquele povo, tanta gente criticando o fato dele ter uma pancinha mais avantajada. Gente, por favor. Não, realmente, não acredito que colocarem o mal e um pouco mais cheinho é um estereótipo pro povo da Polinésia. Aliás, confesso que eu não enxerguei isso. Eu enxerguei uma coisa que eu acho que muitos concordariam comigo. Eu acredito que eles buscaram trazer uma aparência pro Maui que desse pra ele a aparência assim, de um cara forte, né, valente, mas um cara mais velho, que a aparência dele lembrasse ali talvez um tio da Moana, sabe, um pai da Moana. Eu acho que foi uma tentativa dos produtores de tirar qualquer possibilidade das pessoas romantizarem uma relação entre o Mal e a Moana. Porque isso acontece muito nos filmes da Disney. Um homem e uma mulher não podem viajar juntos. Gente, tem gente que romantiza a Dory e o Marlin. Pô, que é isso, gente? Não dá. Aí os produtores pensaram, não vamos deixar eles romantizarem, bota o Maui ali como um tiozão, vamos dar essa aparência pra ele, que aí ninguém vai querer romance entre ele e a Moana. E eu acho que deu certo. Não me importei com o Dwayne Johnson ali no corpão do Maui. E eles omitiram, sim, muito ali das lendas, né, que existem na história do Maui. Inclusive, o povo da Polinésia comentou até sobre a deusa Hina, que é uma deusa que a história dela é completamente atrelada à história do Maui, né, que eles sempre aparecem juntos ali como a representação do masculino e do feminino como um equilíbrio. E que tirar a Hina da história e nem mencionar ela no filme, eles disseram que foi uma coisa muito brutal. Mas aí eu fui pesquisar mais a fundo, buscar argumentos de defesa. E eu encontrei um argumento da própria atriz que dublou a Moana no filme, né? Ela, que tem ascendência polinésia, ela disse que cresceu sim ouvindo a história do Maui, né? Mas que ela conhecia uma determinada versão da lenda, né? E que quando ela foi convidada para fazer o filme, que ela foi pesquisar mais, ela descobriu que existiam várias versões da mesma história do Maui, que cada ilha ali do Pacífico contava a mesma história do mesmo semideus de uma forma diferente. Em algumas, a deusa Hina era mãe dele, em algumas era esposa, em algumas era filha. Um dos nativos de uma tribo da Polinésia fala, poxa, a Moana não me representou. Mas talvez é porque a história do Maui ali ficou mais próxima da ilha vizinha dele, sabe? Que tem uma história um pouquinho diferente. Eu acho que o Maui, no início do filme, ele tem uma visão tão egoísta, tão egocêntrica, que se assemelha à visão eurocêntrica, sabe? Se assemelha à visão que o povo daqui tem daquelas pessoas, daquela tribo. E a construção que vai ter na mente do próprio Maui em relação à Moana, sabe? É como se eles estivessem tentando fazer essa relação crescer na mente do espectador. Sim. O espectador enxerga a tribo da Moana como o Maui enxergava no começo. E o espectador vai mudando a concepção dele, da mesma forma que o Maui vai mudando a sua própria concepção também. E o foco principal dos filmes da Disney é sim, como eu disse lá no início, passar uma mensagem. E a mensagem aqui que precisava ser passada, que o mundo estava pedindo, era o empoderamento feminino. E eles tiveram ali que balancear um pouquinho. Não tem como eles tratarem sobre o empoderamento feminino colocando ali 100% da cultura das tribos da Polinésia, que assim como a grande maioria das culturas do mundo é uma cultura machista. Ela podia ser a poderosona, a empoderadona, e não ser a chefe da tribo. No momento em que ela, enquanto personagem, sabe, fosse em frente, liderasse tudo, eles já iam estar destoando, simplesmente por ela estar no papel de liderança. A Disney teve que colocar na balança. Eu vou colocar aqui a cultura desse povo, ou eu vou colocar aqui a mensagem de cunho social, que hoje em dia é o que precisa ser ouvido em escala global. Finalizo a minha defesa trazendo aqui essa questão, de que a Disney não chegou e falou assim, eu vou fazer agora um filme para ensinar vocês sobre a cultura da Polinésia. Porque a Disney não faz documentário. Mas se você quer aprender sobre a cultura da Polinésia, vai assistir um documentário então. Como fazer o Simba voltar a ser feliz? Aquela é uma cena rara de se ver. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! O que a Disney quer é trazer ali um pouco de inspiração.
inspiração tanto para quem é da Polinésia, para quem não é da Polinésia, e todo mundo sai do filme se sentindo inspirado, sabe? Com aquela mensagem de cala a boca. Ainda bem que o Estatuto da OAB prevê que a gente não pode ser culpado pelo que a gente fala no exercício da profissão. Ainda bem. E isso Moana cumpre com sucesso. É um filme inspirador que traz uma mensagem de empoderamento muito grande e abre sim espaço para a representatividade do pessoal das Ilhas do Pacífico na história do cinema global. Sim. Então abre espaço sim para que as crianças perguntem para os pais que ilhas são essas, sabe? Que cultura é essa? E para que as crianças possam crescer e pesquisar mais e aí sim aprender mais sobre a cultura desse povo. Vias de fato. Vai, vias de fato. Vai. 60 segundos. Vai? Eu queria dizer que essa questão da religião é tão forte que a gente, enquanto cristão, ia adorar ver um padre mulher. A gente ia adorar as fantasias de Jesus, a gente ia adorar a consciência de Jesus sendo representada pela hóstia, saltando o pão e o sangue lá, sabe, conversando com Jesus ali. Comparar a tatuagem do mal e com a hóstia foi muito genial! Lógico, porque se você entender a tatuagem ali como o sagrado que ela é pro povo e como a forma que ela tava agindo de consciência, a gente vai ter que trazer o corpo e o sangue de Cristo ali, ó. Então é isso, Disney. Faz um filme sobre Jesus. Disney 2019, aí... Poxa, fiquei sem argumento. A gente conversa. Mas, não, é um filme inspirador. Vamos cantar How Far I Go, que é melhor que Let It Go. É melhor que Let It Go. Não, às vezes de fato terminou assim, eu ganhei, gente. Não, ela não ganhou. Ela não ganhou. O Maui é muito... Porra, gente. Eu não posso falar palavrão. Eu não sei o que falar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alice e eu vim falar do meu veredito para essa maravilhosa discussão. Depois de ouvir os argumentos do Felipe e da Juliana, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar primeiro, né? Eu acho que o mais importante deles é um que tanto o Felipe quanto a Juliana bateram um pouco nessa tecla, que foi a de falar da importância da Moana ser uma personagem girl power. E é óbvio que a Moana é uma personagem girl power, só que eu acho que a Disney... ela usou isso da forma errada, porque se, como a Juliana falou, eles não aceitam, né, a cultura polinésia não aceita mulheres como líderes dentro da cultura deles, quem é a Disney para chegar lá e falar, não, vamos fazer a Moana porque esse girl power tá mó na moda, entendeu? Então parece que a Disney tá tentando misturar demais as coisas. Eu acho que a Disney talvez tenha forçado um pouco a barra, tentando agradar a todos, assim, né, porque ter uma personagem feminina que traga o girl power hoje em dia é muito importante, tá muito na moda. A Disney se apropria dessas outras culturas porque ela não quer mostrar a cultura para as pessoas e levar aquela cultura diferente para as outras pessoas. Ela pega essa cultura e ela ganha dinheiro em cima disso. Então ela modifica ao que vai fazer ela ganhar dinheiro. E é óbvio que a gente estando num mundo capitalista, onde o dinheiro é a coisa que importa para as pessoas, isso tem diferença, né? Isso tem um peso. Só que eu acho que talvez a Disney esteja fazendo isso errado no momento em que é tão importante pra gente aceitar as outras culturas e entender que existem culturas diferentes e realmente querer abraçar tudo isso, né? Tanto que existe no nosso mundo ocidental quanto nas outras partes do mundo. E eu acho que a gente aceitar e a gente entender esse lado diferente é muito mais importante do que a gente vender uma fantasia da Moana no parque da Disney. Então eu acho que eles estão forçando um pouco a barra, eles estão tentando ser legais e bacanas pra todo mundo falar, pô, Disney, que legal, você tá super engajado. Mas eu acho que talvez o tiro deles tenha saído um pouco pela culatra. Então, gente, pelos poderes de Grayskull investidos a mim como juíza dessa situação, eu estou a favor da acusação e declaro que a adaptação da Disney é sim prejudicial e preconceituosa. Então é isso, eu acredito que a acusação venceu aí com os melhores argumentos, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de participar do canal. Eu acho que foi muito legal poder falar desse filme tão polêmico que foi Moana, né? Eu sou a Alice, o meu canal se chama Ali Aqui e eu falo sobre cinema, sobre séries, sobre a maior parte dessas coisas da cultura pop. Eu fiz um vídeo sobre Moana criticando bastante o filme também. Eu gostei do filme, mas eu acho que ele tem muitos pontos a serem discutidos e a serem conversados. E eu acho que o legal desse tipo de filme realmente é a gente
gente poder discutir sobre isso e discordar, pra gente poder sempre crescer e aprender mais, tanto nós como espectadores, como a Disney como estúdio que produz coisas tão importantes e tão impactantes para nossa sociedade. Então, entrem no meu canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E a gente conversa mais por lá, por aqui, por onde der, tá bom? Muito obrigada pelo convite, gente, eu adorei fazer parte desse vídeo. Um beijo pra vocês. Ai, Alice, muito obrigada por esse brilhante julgamento. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Dessa vez eu nem vou reclamar de ter perdido, porque eu parei pra pensar. Poxa, enquanto eu passei um dia inteiro aqui defendendo a Disney, os diretores do filme devem estar no iate deles agora, tomando uísque e jogando a garrafa de uísque no mar da Polinésia. Obrigado, Alice, a gente ficou muito feliz com a sua participação. Volte sempre. Fique rica, fique famosa e nos leve junto. E Pode aí? deixar essa parte? Não. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você não gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você discorda do julgamento proferido pela Alice, você pode deixar seu recurso aqui embaixo nos comentários. E até a próxima. E aí, meus loucões Brasil, tudo bem com vocês? Gente, o que vocês estão assistindo? Não interessa pra você, palhaço. Gente, o que vocês estão assistindo? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Gente, o que vocês estão assistindo?